Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 6. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isto. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, seu esquema mental é farisaico? Seu esquema, sua maneira de pensar, seu ponto de vista é um esquema farisaico? Para o teólogo jesuíta Padre João Batista Libânio, a história é cíclica. E a história tem três momentos grandes: o momento do objeto, o momento do sujeito e o momento social. E é cíclico. Umas vezes a história é mais o momento do objeto, às vezes é mais o momento do sujeito, e às vezes é mais o momento do social, ou vai se misturando conforme o lugar. Mas a história. A época que a história prioriza mais o momento do objeto, outra, o momento do sujeito, outra ainda, o momento social. Para que tenha uma mentalidade no momento do objeto, isso é segundo o Padre Libânio. A verdade, o valor, o bem, segundo Libânio, vem do objeto. Cabe a você e a mim nos adaptarmos à realidade. Do contrário, erramos, pecamos, tornamo-nos impuros e ilegais. Quer dizer, a pessoa que vive no momento do objeto, ela é totalmente passiva. E ela é determinada pelo objeto. Ela não consegue mudar nada. Ela não muda nada. Ela não é capaz. Porque ela é fora dela que determina tudo. Ela tem que se adaptar. Quem tem a mentalidade no momento do objeto depende e se sente motivado ou seguro graças às normas. Uma pessoa que está no momento do objeto precisa de normas. Ele precisa de regras. Ele precisa de disciplinas. Uma pessoa que tem essa mentalidade não é capaz de criar. Uma pessoa simplesmente ela se adapta e se mantém também a estrutura. Por isso que muitas vezes para nós padres é um pedido dos senhores bispos para nós não fazermos uma paróquia, fazer uma paróquia, sermos padres que administram apenas. Manutedores, sabe? Só administrando sacramentos, vamos rezando nossas missas, nossos batizados e ficamos administrando mesmo. E para quem está no momento do objeto, a sua motivação é a autoridade. Ele precisa de uma autoridade. E quem pensa assim, quando assume um cargo, ele age dessa maneira. Ele olha o seu subordinado desta maneira. Precisa da minha autoridade. Precisa da lei. E realmente ele administra tudo a partir da lei. Geralmente a pessoa do momento objeto, ele é muito bitolado. Ele não é capaz de ver de outra maneira. É assim que ele vê, tem que respeitar. Quem tem uma mentalidade no momento objeto é autoritário e a sua base é a lei. Para ele, a explicação é a lei. Não é capaz de pensar diferente. Não consegue ver alternativas. E a sua resposta mais fácil é pode ou não pode, porque ele pega a lei, você vem conversar com ele, vem conversar comigo, se eu tenho um momento objeto. Eu já fui assim, houve uma época, chegava lá, quero batizar o meu filho, quero batizar o meu filho, aí tem que casar primeiro. Não, mas tem que casar primeiro, eu pegar o direito canônico, tem que casar, se não é casado, isso aqui era o momento do objeto, tudo a partir, né? É tudo a partir da lei. Houve uma época que nós fomos assim,
Graças a Deus a igreja está fazendo essa mudança, né? Porque a sua base é a lei, a sua base é a regra. E tudo isso são colocações do teólogo jesuíta, Padre João Batista Libani. Depois ele vai trabalhando o momento do sujeito e o momento social também. Para os fariseus daquela época e os de hoje, a lei é mais importante que a pessoa. É claro, para pessoas assim, o importante é a lei. Dura lex sed lex. O importante é a lei. A lei é dura, mas é lei. São capazes, sabe, a pessoa assim, eu não sei, mas são capazes de crucificar alguém por causa da lei. É isso mesmo. Quem pensa assim, ele acha que está fazendo a melhor coisa para Deus, crucificando alguém, condenando alguém à cruz, crucificando por causa da lei. E são pessoas que se sentem muito próximo de Deus, muito próximo de Deus. Para eles o importante, os fariseus, eram as regras, as normas, as leis, as autoridades, todas elas compreendidas como uma realidade exterior à consciência e à liberdade humana. Meu prezado, minha prezada, a questão dos fariseus na época tornava-se pior ainda quando alguns, não podemos generalizar aqui, mas alguns, nem todos, alguns eram falsos. E são esses que ocupavam cargos. A falsidade é a coisa mais perigosa que existe. Como eram extremamente formalistas e legalistas, suas celebrações, orações, jejum, as dádivas e o dízimo eram praticados por obrigação e sempre dando um valor muito grande ao externo, à aparência. O Senhor Jesus faz uma reviravolta nas tradições daquela época. Assim está na Sagrada Escritura. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Isso Lucas capítulo 14, versículo 3 seguinte. Meu prezado, minha prezada, para concluir, você sabia que muitos cristãos, nós cristãos, corremos o risco de amarmos mais as leis rigorosas do que o Senhor Jesus? Sabia? Outra coisa, a sua mentalidade e a minha estão no momento do objeto onde a pessoa é menos importante, ou não podemos ser criativos, nem buscar alternativa, porque segundo a lei não pode, porque segundo a lei a realidade é estática, não é dinâmica. Como é a sua cabeça? Rezemos pela nossa conversão, que possamos pensar e agir como Jesus pensou e Jesus agiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.